Uma das grandes aflições dos gaúchos nos últimos dias é saber quando a água vai finalmente escoar em tantas cidades do estado. As famílias querem restabelecer a vida, né? Claro. Será que dá para fazer uma projeção neste momento? Ter um prazo? É sobre isso que eu converso agora com o Franco Buffon, engenheiro hidrólogo do Serviço Geológico do Brasil. Franco, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Se o Rio Grande do Sul tivesse uma melhor previsão do tempo possível nos próximos dias, daria para a gente projetar agora quando toda essa água iria voltar para um nível sem inundação, hein? Boa tarde para você também, dentro do possível, porque eu sei que você está em Porto Alegre, né? Boa tarde, Kelly. Boa tarde aos telespectadores da Record News. A gente tem como fazer algumas estimativas nesse sentido para avaliar quando a água vai sair de dentro das cidades, pelo menos assim na região metropolitana, mas existem muitas incertezas, existem muitos fatores que vão causando incertezas com relação a isso. Certeza mesmo a gente não tem como ter. Porém, né, a gente está passando agora, neste momento aqui em Porto Alegre, por um repique que nós chamamos, que é uma nova elevação dos níveis. Isso acontece porque as chuvas do final de semana começaram a chegar aqui em Porto Alegre e provocaram a elevação dos níveis desde ontem. Agora nós estamos acima dos 5 metros novamente, a gente já estava perto de 4,60 metros 2 dias atrás. Os níveis já voltaram, já passaram dos 5 metros. Isso aconteceu tanto por conta da água que chegou das bacias hidrográficas e ainda está chegando, tá? Mas também por conta da ação dos ventos aqui na região metropolitana. Desde anteontem, ventos muito fortes que sopram da direção sul para o norte estão acontecendo. Então, esses ventos eles causam um certo represamento e uma elevação dos níveis aqui em Porto Alegre. Deu uma somatória de efeitos aqui. Foi tanto a questão das águas chegando das bacias, quanto a questão do vento. Isso deu essa segurada nas águas, né? Se isso não tivesse ocorrido, a gente ainda estaria em processo de declínio dos níveis. Então, agora que aconteceu, a gente tem que rever as nossas projeções, uma estimativa de que por pelo menos mais uma semana, a gente ainda tenha níveis acima dos 4 metros aqui em Porto Alegre, sendo que o nível de inundação é de 3 metros. Então, em uma semana, a gente não sai do nível de inundação aqui em Porto Alegre. A gente pode fazer uma projeção de que talvez daqui a 2 semanas, então, a gente consiga baixar os 3 metros. Porém, toda essa previsão que a gente vai fazer, ela carrega uma incerteza com relação às chuvas que ainda podem acontecer. Neste momento, hoje, amanhã, depois de amanhã, assim, as previsões meteorológicas estão mostrando tempo bom aqui para nossa região. Mas já tem chuvas previstas para o final de semana. Não são volumes ainda significativos, mas as previsões elas alteram a cada dia, assimilando os novos dados de temperatura, de precipitação que estão acontecendo e são refeitas diariamente. Pode não ser volume suficiente para trazer o nível, daqui a uma semana, de volta para os níveis atuais, mas é chuva suficiente para retardar um pouco mais esse processo de descida dos níveis, tornar isso ainda mais demorado. Pois é, a gente vai ter então acompanhar tudo isso de perto e, pelo jeito, os moradores vão ter que ter muita resiliência e força, né? Agora, Franco, o que a gente pode aprender com outros países, com outras cidades? Agora há pouco o prefeito Sebastião Mello falou que vai se reunir com representantes da Holanda, onde tem exemplos fantásticos de como as cidades conseguem drenar a água, utilizá-la da forma correta, armazenar, ou seja, para não ir tanto volume para o leito do rio de uma vez só. Que tipo de lição a gente pode aprender, inclusive com outros municípios como esse da Holanda? São muitas as lições que a gente tem para aprender com exemplos bons como os da Holanda, como exemplos bons como há no Japão também, e também com os eventos que a gente acabou de viver e no ano passado, no final do ano passado, a gente também viveu. A gente tem alguns grupos de ações que a gente pode fazer. A gente poderia classificar elas de 2 principais formas: ações estruturais, que a gente pode buscar, conhecendo a nossa geografia, o nosso relevo e a geologia do local, formas de fazer estruturas que nos protejam. É o caso de Porto Alegre, que criou um muro de proteção, um sistema de diques e casas de bombeamento para tirar as águas de dentro da cidade.
Aqui em Porto Alegre não funcionou bem por alguns problemas de manutenção nesses equipamentos, mas assim, é um sistema feito para funcionar e manter a cidade segura e seca até o nível de 6 metros. Por conta desses problemas, não conseguiu funcionar bem. Mas assim, entre outras ações, como por exemplo, sistemas de barragens, sistemas mais complexos, eventualmente dragagens de alguns rios, mas isso tudo são sistemas e intervenções que são muito caras, porque elas envolvem uma estrutura muito grande. Existem outras formas que a gente chama de não estruturais, medidas não estruturais, que de certa forma são até mais eficientes, que elas envolveriam a gestão territorial e os sistemas de alerta de prevenção para esses movimentos, para essas águas. Como seria isso? Esse sistema de alerta ele já existe na bacia do Caí, na bacia do Taquari, são bacias hidrográficas que possuem sistemas de alerta. Ela funciona com base em uma rede hidrometeorológica que está monitorando em tempo real, os dados caem de chuva, os níveis sobem e a gente consegue acessar essas informações em tempo real, processar essas informações e fazer projeção que vai acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, para que as defesas civis tenham o tempo necessário para fazer os seus movimentos e executarem seus planos de contingência, resguardando a população. Mas isso não resolve 100%, isso é uma ótima ferramenta, ajuda muito nesse processo de evacuação, nesse processo de antecipação e ações para mitigar um pouco dos efeitos. Mas existe um outro conjunto de ações voltadas para a gestão territorial, que envolveriam a gente mapear e conhecer as nossas áreas de risco, a inundações, movimentos de massa, enxurradas, porque só conhecendo é possível prevenir. Se a gente não sabe qual é o risco que a gente está suscetível, a gente não tem como se proteger desse risco. A gente primeiro precisa fazer uma análise bem completa dessas áreas de risco, dessas áreas vulneráveis, para que a gente possa dar destinação mais adequada para esses pontos. Aqui em Porto Alegre mesmo existe um exemplo interessante desse sentido, que são, ao longo do dique que faz a proteção da cidade, existe toda a orla do Guaíba. São estruturas que estão lá e que podem ser inundadas. Por exemplo, quadras esportivas, pistas de skate, playgrounds. São instrumentos públicos que a gente aceita o risco deles serem inundados, né? Sem grandes prejuízos para a população. Né? Então, essa questão envolvendo sistemas de alertas e fundamental, né? É bastante importante. São vários desafios. Vamos ver que tipo de lição a gente aprende e efetivamente não fica só no discurso, né? Que realmente implemente, porque é necessário. A gente vê aí 148 mortes já e muitas pessoas desaparecidas. Muito obrigada pela sua análise. A gente está sempre aqui de portas abertas e muito solidários, viu, ao Rio Grande do Sul. Obrigada, Franco. Até a próxima. Obrigado, Kelly. Fico à disposição para trazer mais informações. Obrigada mais uma vez.